Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntas para conversar um pouquinho sobre a maternidade, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. E antes da gente começar, vou lembrar vocês, conversem conosco através do chat, mandem mensagem para a gente no nosso e-mail, que é maternidadenareal@ippinheiros.org.br e o nosso Instagram, que é maternidadenareal.ipptv. A opinião de vocês e a conversa com vocês é muito importante para nós. E hoje, nosso tema, eu diria que é denso e delicado ao mesmo tempo. Sogra. O que passou pela sua cabeça? Mas na verdade, eu queria começar o programa lendo um versículo que está lá em Ruth. Ruth 3:1. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Você deve conhecer a história dessas duas mulheres, essa linda história, entre a sogra e a nora. E às vezes a gente deixa isso passar, essa história linda na nossa vida, por conta de rótulos que a sociedade coloca. Por conta do nosso pecado que vem à frente e vem à tona. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, à luz da palavra de Deus. E eu te convido, fala com a gente, porque é muito importante a gente poder ter essa troca, mais uma vez. E aqui na nossa roda hoje estamos eu, Elza, Bernadette e a Zuleika. Zu, se apresenta pra gente que o pessoal ainda não te conhece. Boa noite, gente. Com muita alegria eu estou aqui, partilhando dessa sala tão gostosa. Eu sou a Maria Zuleika, eu sou casada com o Genésio faz 41 anos. Eu sou mãe da Isabela e do Bruno, e eu sou sogra da Stephanie e do Pedro. Uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar desse assunto hoje. Ai, que gostoso. Obrigada, Zu, por estar aqui com a gente. Obrigada, B, mais uma vez está aqui com a gente também na nossa roda. E eu já quero começar te perguntando, B, como é que é para você? Como é que você enxerga essa história de Ruth e Noemi? A história do livro de Ruth é fascinante, é maravilhosa, traz vários ensinamentos, né, sobre relacionamento, sobre decisões, sobre desdobramentos das decisões que a gente toma na vida, né, e sobre a graça de Deus. Esse livro fala muito sobre a graça de Deus. E é uma história que recomendo a leitura, né, e a releitura como aprendizado. E essa história, ela mais ou menos assim, resumidamente, vou falar para vocês. É um casal que decide sair de Belém, da terra deles, e ir para uma terra estranha, a terra de Moabe. E ali eles começam a vida com 2 filhos, e os filhos crescem, se casam, e depois o chefe da família morre. Os 2 filhos morrem e fica lá a Noemi com as 2 noras, né? Aquilo que poderia ser uma relação estranha, né, porque ela não era mãe, ela era sogra, se torna uma relação de parceria, de bênção, de lealdade. E eu não vou contar tudo aqui, né? Eu recomendo que todo mundo leia, releia essa história que é riquíssima, maravilhosa. Mas o desdobramento é um desdobramento de bênção, o final de bênção. E lá, quando você sai do livro de Ruth, vai lá para o Evangelho de Mateus, você vê essa família sendo citada lá na genealogia de Jesus. Então, aqui assim, uma relação de parceria, de lealdade, de uma sogra e de uma nora, né? Porque se recusou a deixar a sogra. Então, vai desencadear em bênçãos. Deus determina a bênção ali naquela relação. E depois esse relacionamento citado lá na genealogia de Jesus, porque Noemi foi avó, né, avó por tabela aí de alguém que estaria na genealogia de Jesus Cristo. Então, graça, né? É muito lindo. Graça muito lindo. e misericórdia na história de sogra, mulheres. nora, de mulheres, né? Exatamente. O vínculo delas, né, é tão bonito e é tão forte, porque foi fundamentado em amor, em respeito. E respeito é a palavra que
alicerça todo o relacionamento, né? E para nós cristãos, o respeito, ele tem que ir lá no patamar do mandamento de amar uns aos outros, né? É com esse nível de respeito, de amor, que a gente vive os relacionamentos horizontais, né? E o relacionamento de sogra e nora não pode ser diferente disso, né? A gente viver a vida em família com respeito, fugindo desse paradigma mundano de que a relação de sogra e nora tem que ser potencialmente bélico, é realmente onde a graça de Deus é derramada, né? Você trouxe um ponto importantíssimo aqui para a questão do respeito, né? O respeito, se a gente olhar, ela é uma expressão de amor. Eu gosto muito de Filipenses 2:3, que fala: cada um considere o outro superior a si mesmo. Se a gente olhar para os relacionamentos nessa perspectiva de respeito, como expressão de amor, as coisas fluem melhor, né? Nós já conversamos aqui num programa que a gente não vive num mundo neutro, né? O nosso mundo, ele é tendencioso, tem muito estereótipo social com a pessoa da sogra, né? Piadas, sabe? Só de falar aqui eu lembro cada uma, histórias, né? E falar nisso, eu lembro uma história que você me contou, Zuleika. É verdade. Você está lembrada Do qual? assunto, Do assunto, de escolher lá as peças? Vou contar para vocês. Eu estava numa loja escolhendo umas peças para montar uma mesa de aniversário para o meu netinho. Minha nora tinha me pedido para fazer isso e eu fui fazer com muita alegria. Estou lá toda empolgada em tentando montar a mesa e ter uma visão geral de tudo, e passa por mim a dona da loja e me pergunta se está tudo bem. Eu devia estar demorando, né? E ela disse assim: está tudo bem? Você conseguiu se decidir? Eu falei: tá. Eu estou só tentando ter uma visão melhor, ver se está ficando bem bonito, porque foi a minha nora que me pediu. E ela me olhou com muita estranheza. Ela disse: a sua nora te pediu? Eu falei: foi. Ela falou: nossa, a minha mãe sempre dizia que sogra, quando pensa alto, já falou muito. E é muito estranho a gente realmente ver que é isso que o mundo tem como um preconceito, né, dessa relação, né? Exatamente, né? E agora você pensa, né, Zuleika, lá na festa, o que vai rolar? Língua de sogra, vai comer o docinho, olho de sogra. Ela tá em toda, né? Para a gente ver como esses detalhes vão influenciando a gente desde menina, né? Esse olhar distorcido para uma figura, né? Eu sei que esse problema com sogra, ele não é uma questão feminina. A gente sabe de várias dificuldades e facilidades também pela parte masculina. Mas é muito recorrente esse assunto em roda de mulher, né? De conversa de mulher. Até porque, veja bem, quem que gesta, quem que cria, lida com a criança, né? Aquela pergunta que eu lembro quando eu dava aula, sempre a gente falava: mas e a mãe dessa criança, né? Não lembrava do pai, mas sempre a questão: e a mãe dessa Cadê criança? a mãe dessa criança? Quem é a mãe dessa Quem criança? é a mãe? E a gente tem que lembrar que nós fomos criados para ser seres relacionais. Então, relacionamento é o nosso forte. Deus nos deu essa atribuição, né, de como mulher trabalhar os relacionamentos em casa, da família. Só que a nossa história é pós-queda. Os relacionamentos que seriam fonte, né, de alegria, hoje eles são fontes de dores, de dificuldades, né? Mas a gente não pode deixar que a nossa mente vá se conformando com essa ideia que o mundo traz sobre a sogra. A Bíblia tem várias histórias, né, de familiares onde a gente vê acertos e erros. Né? Então, os erros de lá não validam os nossos, é para a gente aprender a não fazer. E os acertos para a gente copiar. Como você trouxe, né, Bê, essa história linda entre uma sogra e uma nora. Sim. E a gente vê a descendência de Jesus, né? O olhar de Jesus sobre os relacionamentos entre mulheres, que abençoador que é, né? Porque nós somos mulheres. Bom, mas enfim, eu acho que a gente não pode ter essa questão. Eu não sei o que vocês me responderiam se eu perguntasse aqui: sogra é parente? Olha, segundo o Código Civil, o artigo 1593 diz que tem duas formas de parentesco, né? Ou por sangue ou por afinidade.
E lá eu vi que quando a gente casa, mesmo união estável, já traz a qualidade para o sogro e para a sogra, né, em primeiro grau de parente por afinidade. Olha só. E mais estranheza ainda é que, se o casal se divorciar, o sogro e a sogra não perdem esse grau de parentesco, de afinidade. Uau. Né? Então, porque assim, eu não sei explicar exatamente toda a questão, mas envolve a questão moral, a questão sucessória, um monte de coisa, né, que envolve. Então, é a sociedade que faz a piada, legalmente reconhece a sogra e o sogro como um parente por afinidade. Agora, você vê como pode ir muito mais além, né? O sangue do teu filho tem parte do sangue do teu sogro e da tua sogra. Sim. Que coisa linda, né? E, então, às vezes que eu tive a oportunidade de pensar, de falar também, né, gente? Porque a gente é mais nova, a gente erra, a gente tem as histórias, a gente gosta das piadas, né? Quando a gente é mais novo e tal. Eu gostava, agora não gosto mais. Não gosto mais de piada de sogra. Porque agora ela é sogra, né? Exatamente, ela mudou o status. Mas não é isso também, é a maturidade que traz isso para a gente, né? Esse entendimento. Porque nessas conversas, gente, assim, sempre que eu ouvia uma conversa de sogra, parecia que sogra, né? A sogra é sempre a mãe do menino. Parece que não era muito comum falar da sogra, que é mãe da menina. Né? Então, eu fui vendo que é um assunto feminino. Né? Então, a sogra é sempre a mãe do menino. E eu pensava assim, mas essa mulher que teve um menino, ela foi menos mãe do que a que teve uma menina? Ela cuidou menos, ela se alegrou menos, ela se importou menos. Sabe, eu sempre ficava pensando, né? Ela tem que ser desconsiderada porque ela criou um homem e a outra criou uma mulher. Eu nunca entendi essa relação, né? Porque é o mesmo cuidado que você tem com uma filha, você tem com um filho. E parece que depois isso muda. Eu não enxergava onde mudava isso, né? E a gente vai aprendendo. E a gente precisa, gente, dessa graça de Deus que muda os nossos relacionamentos, que faz a gente parar de gostar, né? Como eu, como vocês, né? Das piadas, desse assunto, né? Que é meio maldizente, né? Sobre a mãe do nosso marido, Sim, né? sim. Porque é a graça de Deus, o que Deus pode fazer através das mulheres. Nós fomos chamadas, né, a ser sábias e a edificar nossa casa. Isso está escrito lá em Provérbios 14:1. E esse é o ponto. É sábio essa conversa, é sábio esse pensamento. A gente já está vendo que não é, né? Com certeza. Exatamente. E eu aqui sou a única que não sou sogra, né, gente? Mas eu posso dizer que eu tenho uma sogra. E uma coisa que sempre vem à minha mente quando eu penso em sogra, aproveitando, um beijo, Glau, é que a gente vem para o casamento esperando aquela vida que a gente tinha na nossa casa. E ela é quebrada, né? A partir do momento que entra uma segunda pessoa dentro da sua casa, aqueles seus rituais, aquelas suas regras já foram quebradas e serão quebradas cada vez mais dentro de um casamento. E aí você começa a enxergar coisas no seu marido que vieram da onde? Da família dele. Então, a família dele que estava errada, porque você está certa. Né? E eu tive a graça de ter me casado com um homem que tem uma família cristã, assim como a minha. Então, os nossos valores eram iguais. A gente não teve esse problema de valores. Mas é isso. E aí a gente começa a ver pequenos detalhes que aos nossos olhos estão errados, mas que não são errados. E começa a criar um ser, que é a mãe, errada. Né? Porque o pai é bem isso, né? E eu faço isso, porque às vezes eu olho pro Rafael e falo assim, Rafael, você não cortou a unha, vão falar que você não tem mãe. Eu faço isso. Então, quer dizer, a gente traz isso, porque acaba que o cuidado está nas nossas mães, esse cuidado nas nossas mãos, né? Esse cuidado diário. Então, a gente precisa olhar com mais carinho, com mais cuidado e relevar essas coisas pequenas, né? Então, assim, porque a hora que chega o filho, aí que vem a sogra que aí que a sogra cresce, né? Porque aí o seu marido quer trazer o que ele aprendeu dos pais, você quer trazer o que você aprendeu dos seus pais, e a sogra ainda piora, né? Aos nossos olhos. E não é nada disso,
né? Muito pelo contrário, as nossas diferenças deviam nos unir, deviam nos fazer crescer. A diferença que ele traz do lar dele é para você aprender e falar assim, nossa, dá para ser diferente, dá para fazer diferente, não é, Bê? É verdade. E eu tenho alguma experiência assim interessante com a minha sogra, né? Dessa relação nora e sogra, que no começo do meu casamento eu cobrava... eu vou te interromper. Põe a foto da sogra da Bernadette pra gente, por favor. No começo eu cobrava muito do senhor Mar essa questão. Ele tinha um pouco de dificuldade de decidir as coisas na nossa casa. E eu brigava com ele, cobrava dele isso, né? Você precisa decidir, não pode deixar tudo para mim e tal. E ele falava assim, fala com a minha mãe que é culpada, porque ela decidia tudo para mim, até a roupa que eu usava, ela comprava, ela decidia para mim. Lógico que eu não aceitei essa justificativa, né? Eu falei, não, nós vamos ter que resolver isso aqui agora, né? Mas a minha sogra, uma coisa que é interessante, eu vejo muito da conduta do senhor Mar, a conduta dela refletida nas atitudes dele. A sensação é que ela ensinou, ela deixou um legado assim que ele leva para o resto da vida dele, né? Honestidade, o serviço, como ela gosta de servir, de estar sempre pronta para ajudar, está sempre pronta para nos receber com aquele aconchego de casa, né? Quando a gente tira férias, vai lá para a casa dela, é aquele lençol limpinho, gostoso, é aquela comida que a gente gosta de comer, é todo um cuidado, né? Também é uma pessoa, ela me inspira muito por ser uma pessoa super conectada, né? Eu já comentei com vocês que ela tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, 80 e poucos anos de idade, né? É uma pessoa muito conectada que ela escolheu se manter atualizada, se manter conectada, porque você senta com ela, você pode conversar sobre qualquer assunto que ela está... Né? É a profissão do Silmar, né? Também, né? Ele estudou a ciência da computação, não é isso? Exatamente. Então, essa coisa assim, me inspira muito, né? E ela já resolveu várias questões, porque eu trabalhando muito, às vezes precisava de resolver questões burocráticas. Então, ela tinha essa postura que você falou, Zuleika, eu vou entender o que você precisa, é assim que você precisa, então eu vou fazer, eu sempre brincava lá em casa, missão dada, missão cumprida para ela, né? Ela fazia questão de, sempre fez questão sempre faz questão, né, de cumprir muito bem. Então, essas coisas, assim, e uma coisa que eu acho que facilita muito o meu relacionamento com a minha sogra, a gente se identifica muito, porque a gente, ela tem o jeito dela de demonstrar, de comunicar o amor, né? Que é muito parecido com o meu também. Eu não sou muito de ficar com muita coisinha, assim, mas é mais por atitudes, né? Mas uma coisa que ajudou muito nessa relação foi entender que ela é minha parceira, sabe? Por quê? Porque nós amamos as mesmas pessoas muito. A gente ama muito o senhor Mar, a gente ama muito as meninas, a gente ama muito os genros. Tal. Então, isso faz a gente lutar junto pelo mesmo objetivo. Então, não existe, não tem por que ter rivalidade nem competição, né? Então, compreender isso, eu acho que fez toda a diferença para o nosso relacionamento, né? Que lindo, né? Que legal. Zu, conta uma sua com a sua sogra, uma experiência. A minha sogra, Lise, eu conheci... Deixa eu pedir a foto. Põe a foto da sogra da Zu, gente. A minha bonitinha. A minha sogra, eu conheci desde muito cedo na minha vida. Eu comecei a namorar o meu marido com 16 anos. A gente casou, eu tinha 19, então eu só convivi com a minha mãe 16 anos a mais do que com ela. A minha sogra era uma pessoa muito valente, muito forte, às vezes até um pouco rude para conseguir tocar tudo que tinha que tocar na vida. A gente sempre se deu muito bem, óbvio que com conceitos de lares completamente diferentes, mas eu tenho certeza
de que Deus me colocou naquela família com um propósito muito definido. A família do meu marido sempre foi católica, cristã, mas eu era a única, eu sou a única evangélica naquela família, e eu sei que o meu campo missionário particular é a família, Uau. era a família. E você não fica o tempo inteiro falando do evangelho, lendo a Bíblia, mas você fica o tempo inteiro vivendo. Sim. E a sua vida, como cristã, tem que expressar realmente a verdade do que você aprende. E pode ser que frustre a maior parte das pessoas, mas a gente não teve nenhum atrito assim tão importante de ser sinalizado. A gente conviveu harmoniosamente por 44 anos, até que agora, no dia 31 de agosto, ela faleceu, pouco menos de 3 meses após o falecimento da minha mãe. E eu, sem nenhum medo de ser demagoga, eu tenho certeza que eu perdi as 2 mães muito rápido. Mas eu sou muito grata a Deus, porque em todas as circunstâncias, mesmo nessas que Ele tira a gente da zona de conforto, Ele tem propósito. E o propósito dele é que a gente manifeste a glória dele. Amém. Então, assim, a minha grande gratidão, agora que ela faleceu, ainda no dia do sepultamento dela, eu disse para o G, ele falou, você quer ir vê-la? Eu falei, não, eu não preciso ir lá vê-la. E eu tenho uma paz de saber que durante a vida inteira dela, durante toda a nossa oportunidade de convívio, eu tentei ser alguém que a amou e que a respeitou como filha. Amém. E eu acho que não tem coisa melhor na vida. É uma bênção. E, então, assim, depois a gente, quando você disse que com os filhos realmente as coisas mudam, talvez só para não ficar muito sem graça, para dizer que eu nunca tive nada, um dia recém-parida, como a minha filha nasceu minha primeira filha final de outubro, a gente estava num almoço de Natal na casa dela, então a minha bebê tinha 2 meses, e eu coloquei para dormir num Moisés, e de repente eu fui lá para ver se estava tudo bem, e ela não estava. E eu fiquei apavorada. E eu quase morri. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E a minha sogra tinha pego a neném para atravessar a rua e mostrar para uma vizinha a neta dela. E os meus hormônios não entenderam. Então, eu te entendo. Eu entendo seus hormônios também. Então, assim, só para dizer, nossa, mas nunca... Não, aquele dia os meus hormônios não entenderam. Mas eu acho que de nenhuma mulher, né? Nem os dela, se tivesse sido o contrário. Mas ela foi uma bênção na minha vida. Graças a Deus. E é gostoso a gente ver, né, essa sequência que você contou, como os relacionamentos eles mudam ao longo da vida, né? Eles vão florescendo, né? A mãe, né, se torna sogra e depois se torna avó. E é engraçado que o olhar de avó, mesmo para a sogra, já é visto com amor, com doçura, com alegria, né? Essa história toda, né? A gente já comentou, eu já comentei aqui também com vocês, como eu fui tomada assim por uma necessidade, embora eu me maravilhei, mas eu fui tomada por uma necessidade de sabedoria quando a minha filha ganhou nenê, quando a minha neta nasceu. A mãe da criança estava precisando de sabedoria. Então, você imagina a mãe da criança. Né? A gente não pode perder essa perspectiva. E sabedoria para quê, gente? Sabedoria para apoiar, para validar a insegurança, para ajudar na necessidade, né? Mas usando sempre Provérbios 16, 23, que fala assim, ó, o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Então, o coração do sábio ensina a sua boca, porque é nessa hora que a gente, como mãe, como sogra, precisa de sabedoria, né? Para o que falar, como fazer. Porque a sua ajuda não é assim, dar palpite na criação de como vai fazer, mas é ajuda. É você cuidar da sua filha, cuidar da sua nora, para que ela cuide do bebê dela. E tem mais uma coisa que é muito importante a gente lembrar. A casa da minha filha tem um líder, o marido dela. E agora a família dele está se formando. Então, como que ele quer que as coisas aconteçam ali com a chegada do bebê? Né?
Então, fica muito essa ideia para a gente de que a necessidade da sogra, da mãe, estar fazendo esse apoio, mas como sogra e como mãe. Porque, queira ou não, é o momento da filha, é o momento da nora na maternidade. E que precisa ser preservado, fazer como vocês estavam contando, naquilo que a gente é pedida, solicitada para ajudar. Né? Mas eu acho que às vezes, só um parênteses aqui, como nora, né? Às vezes você não quer pedir ajuda, porque você também não quer atrapalhar. A gente precisa achar esse equilíbrio na relação, né? Porque às vezes a sogra não dá liberdade. Eu tenho muita liberdade com a minha sogra e não tenho esse problema, mas tem sogra que não dá essa liberdade. Então é dos dois lados, né? Tem que vir dos dois lados. Mas lembra, Lísia, que a gente comentou que na infância dos nossos filhos, a gente estabelece laços emocionais, relacionais, que vão nos ajudar na época da adolescência. Não é diferente, né? Se você continua tendo esses laços com seus filhos, quando eles casam, a chegada do genro e da nora, quer dizer, ele já está nesse contexto de amizade, já é de alguma forma bem-vindo, o laço se estende, né? E pensando nesse laço que se estende, né? Pela graça de Deus, eu desejo ardentemente, né? Com muito amor e respeito, apoiar a maternidade da minha querida norinha, da Nath, né? Quando assim acontecer, né? Então, assim, é essa a minha visão. Como eu vivi ali com a minha filha, o maternar dela, eu também, como mãe de menino, como sogra, também tenho o mesmo desejo no coração, porque são filhas. Sim. E a Bíblia fala, né, que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, há um campo, né, para a sogra atuar, para dar fruto dentro da nossa família. Enquanto ela tiver vida, né, ela vai poder dar um apoio, uma ajuda, né? E eu acho que também há um alerta aqui para a gente, porque a gente pensa muito nessa ajuda quando os filhos são pequenos. Mas hoje as pessoas estão vivendo bastante, elas estão vendo os seus netos se casarem, né, terem filhos. Isso, por exemplo, acontece na minha família. Minha sogra tem acompanhado as meninas crescerem, entrarem na faculdade, se casarem, né? Se Deus quiser, vai segurar os bisnetos delas, né? E é importante a gente se preparar, estar inteira para esse momento, preparar tanto fisicamente como se atualizar também. Isso é uma coisa que, né, eu já falei para vocês que minha sogra faz muito bem. E também espiritualmente, né? Eu acho muito bonito também que a minha sogra, ela sempre fala a verdade. Ela é muito transparente, né? Mas a verdade está sempre regada com amor. Ninguém duvida, ninguém questiona o amor dela, né? As meninas não questionam o amor, o cuidado, né? Então, ela se posiciona. E então, eu acho que é tão lindo isso, né? Esse processo. Você pode produzir muito ainda na vida da sua nora, do seu genro, né, dos seus netos, né? Enquanto Deus te der vida, você pode frutificar muito, né, e fazer coisas maravilhosas, né? Mas você precisa estar preparada, né? Você não pode pensar que porque você atingiu uma certa idade que acabou a sua história, só Deus vai pôr um ponto final. Então, enquanto tiver vida, né, vigor para poder contribuir, ensinar, né, orientar. E vale também aquela dica, né, que tem uma filosofia que fala, agora na minha idade eu posso falar tudo o que eu quiser. Né? Não é a ideia, né? Você pode continuar amando, né, do jeito que Deus nos ensina. É verdade. Eu sou sogra já tem um tempo, né? E eu acho que falar do meu lugar de como eu sou sogra seria mais justo pedir o feedback do genro e da nora, né? Mas, de fato, a gente ama como filho, né? Porque, na verdade, os nossos filhos trazem para a nossa família e eles são aceitos como filhos, né? Diferentes, às vezes trazendo uma certa turbulência, um desajuste num conforto, num estado de que você não sai ali daquela sua zona de conforto. Mas é muito lindo, realmente, você ver
a vida com esse propósito de Deus, né? De que ele não desiste de cumprir os planos dele na nossa vida, ele continua a nos formatar a imagem de Jesus enquanto a gente vai buscar o caráter dele, essa comunhão. E em relação a neto, além de ser a melhor coisa da vida, e a gente está falando aqui com avós só um pouco corujas, a gente é dono dos netos mais lindos do mundo e não há outra alternativa, né? Concordo. Não, o da minha sogra o da sua também. sogra, então. O da sua também, né, Bê? E os meus netos Serão com certeza mais serão mais lindos, lindos que os pois é. vocês todos. A gente Há acabou de instaurar controvérsias, polêmica, há acabou o controvérsias. programa. Mas em relação aos netos, sejam eles os nossos mais lindos do mundo ou os seus mais lindos do mundo, o nosso papel mais importante é continuar a viver na dependência do Senhor, é mostrar para eles com a vida que tudo que a gente precisa é de Deus, é ensiná-los, como diz o Salmo 78, a colocar em Deus a confiança, a viver realmente com Deus no centro da vida deles. E isso só tem uma regra, uma forma, um método, uma receita. É viver verdadeiramente. Porque filho, neto, aprende por osmose, né? Sim. Eles não... A palavra fica muito fraca diante da atitude. Então, que eles aprendam, que os nossos netos e a nossa futura descendência, a mais linda do mundo, aprenda. Põe a foto da descendência mais linda do mundo da sua aí pra gente. Que eles aprendam a colocar somente em Deus a confiança. Eu acho que se a gente tiver cumprido esse papel, a gente já fez aquilo que Deus pediu para a gente. Com certeza. Ah lá, pessoal. Pronto. Olha que lindeza, né? Esses são os do Bruno. Esses são os do Bruno. Que lindos. Esses são os nossos menininhos. E aí tem uma princesa. Essas são da as mais lindas da Terra. Olha lá. E aí, pronto, aqui tem a Helena. todo E tem mundo. também os agregadinhos, ali está a Lulu. E a gente está orando junto em gratidão. Olha que legal. Belezinha. Deus é muito bom. Deus é bom demais. E sabe que sendo avó ou não sendo avó, você sendo sogra, né? Eu acho que o que vale é o amor. Eu até peguei aqui a minha Bíblia para ler. O amor que Deus fala lá em Coríntios é um amor tão completo. Ele fala aqui: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Gente, como é que a gente vai fazer para viver esse amor com a nossa sogra? Mas, né? Fala, Elza. Então, veja bem, né, Lise? Amar os nossos genros e as nossas noras é o nosso maternar na fase madura, gente, que delícia, né? Gente chegando, a família aumentando. Eu acho tão lindo que quando fala assim que o amor aos netos mais lindos do mundo é a última forma da gente reeditar o nosso amor pelos filhos. Eu acho isso tão maravilhoso, porque vocês estão vendo, é fruto de amor, cada um que chega vai sendo amado, vai sendo aceito, vai sendo agregado, e aí nós, como mães, como sogras, podemos dar o melhor que os nossos filhos precisam. E o que é o melhor, gente? O que afeta a formação deles? O que afeta a identidade deles? É o relacionamento familiar regado de amor. Né? E a gente pode construir isso. A maternidade, né, das nossas filhas e das nossas noras é um momento, é tão lindo, né, gente? Quando chega uma filha, quando chega uma nora e fala: estou grávida. Nossa. Não é? Abre um mundo assim na nossa cabeça, um rombo no coração, Pedaço né? do paraíso. Isso, toca aquela música, né, de fundo para a gente. E assim, é um momento para você renovar,
né, para você investir na amizade, no companheirismo, na cumplicidade, no amor, sem comparação, sem questões. Nós já aprendemos aqui que o nosso maternar, a gente não é rainha, né? Que a gente está ali, é serva de Deus. Exatamente. Quando você olha, tem esse olhar para a sua maternidade, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, com esse olhar que é tudo de Deus, né? Você trabalha melhor disso. E para isso a gente precisa viver o que Deus diz para a gente. E eu acho que às vezes quando a gente vive isso de maneira distorcida, daí atrapalha quando a gente se torna sogra. Porque o que Deus ensina para a gente? Primeiro Deus. Depois, o marido. Né? Essa ordem precisa ser mantida. Sim. Esse relacionamento do casal precisa vir à frente dos filhos, né? E depois de toda a família. Eu gosto de pensar que a nossa missão, qual é a missão das mães? É preparar os filhos o quê? Academicamente? Também. Profissionalmente? Também. Para a sociedade? Também. Mas o que Deus espera de nós? Nosso Deus é um Deus de famílias. Né? Nós temos que preparar nossos filhos para os casamentos. Eu acho tão bonito. Um dia, minha mãe, né, que tem 4 filhos, ela estava conversando com alguém e eu ouvi ela falar assim: hoje os meus filhos são famílias. Né? É esse o entendimento, porque o nosso Deus é um Deus de família. Né? E, inclusive, a gente é a família de Deus. Sim. Não é isso, Liz? É isso mesmo. E aí, fica a pergunta, né? O que Deus, nosso Pai, diz sobre o relacionamento entre mulheres? Quero chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Olá, bom dia a todas. Hoje nós vamos juntas aprender o que Deus nos ensina na sua palavra a respeito dos nossos relacionamentos entre nós, mulheres. E para isso, a gente vai ler o que o apóstolo Paulo escreveu na carta a Tito, no capítulo 2. O primeiro versículo diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus. E Paulo começa nos ensinando a falar a respeito da palavra de Deus. Para a gente falar a respeito da palavra de Deus, falar baseado na palavra de Deus, a gente precisa se encher dela, a gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz que a boca fala do que está cheio o coração. E do que a gente tem enchido, então, os nossos corações? A gente precisa encher o nosso coração da palavra de Deus, diariamente se alimentar e estudar, para que os nossos relacionamentos, que são baseados em conversas, em diálogos, em conselhos, sejam todos eles fundamentados, orientados pela palavra de Deus. Seguindo aqui no capítulo 2 de Tito, dos versos 3 a 5, diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui a gente aprende que as mulheres mais maduras, mais experientes, têm sim a responsabilidade de ensinar, de instruir as mulheres mais jovens. E as mulheres mais jovens precisam ser humildes para acatar, para aprender com as mulheres mais velhas. A gente tem que basear esse relacionamento, esse comportamento no que a Bíblia está nos colocando. Então, esses relacionamentos precisam ser construídos em amor, em perdão. Como a gente vê aqui, não pode haver calúnias, não tem que ter fofocas, intrigas. A gente tem que estar cheio da palavra de Deus para que os nossos relacionamentos sejam assim construídos, edificados e que assim a gente possa não difamar a palavra de Deus, como encerra aqui o versículo 5.
Que a cada dia a gente possa, então, estarmos cheias da palavra de Deus e assim os nossos relacionamentos serem construídos dessa forma, que a gente esteja prontas a aconselhar segundo a palavra de Deus, também prontas a ouvir, a perdoar e a amar conforme a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a cada dia nessa jornada. Uau! Que lição linda. Elza, como que a gente aplica isso? Gente, Tito 2, ele tem um chamado para as mulheres, né? Um chamado para mães e sogras. Mães de meninos e mães de meninas. E esse chamado é para quê? Para ser mestra do bem. Pouca coisa, gente. Mestra do bem. Né? Se não for na dependência do Senhor, não tem como não ser. Tem como. Né? E esse ser mestra do bem, para instruir quem? As jovens recém-casadas, filhas e noras. Sim. Né? E instruir o quê? Instruir a amar. Sim. Amar quem? Marido e filho, a família. Né? E sendo o quê? Conforme diz o versículo, né? Sendo sensato, honesta, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido. Como uma sogra pode ensinar filhas e noras se não for pela vivência dela? Sim. Né? Como ela pode ensinar se não for? Porque o exemplo, né, é aquela frase, um exemplo vale mais que 1000 palavras. A gente aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ouve. Né? E quando mais você não só vê, você sente o amor daquela mulher na sua vida, sente o apoio dela ali na preparação do seu filho, da sua, né, do seu marido, da sua esposa, dos seus netos. Não tem como não fazer efeito. E só essa sogra e essa mãe verdadeira que não defama a palavra de Deus. Porque como que a gente pode trazer esse legado de Cristo, do Evangelho, se a gente não for, né, se a gente só falar, não é? Então, gente, o desejo para nós, mulheres, né, é que a gente pudesse, e vai deixar pela graça de Deus, um legado feminino de amor. Amém. Que o amor que a gente dá para os nossos filhos cheguem às nossas noras, aos nossos genros, chegue aos nossos netos, aos nossos bisnetos, e a gente faça parte, seja um canal na mão do Senhor, desse ciclo de amor sem fim, que não difama a palavra de Deus, mas glorifica a Deus. Amém. É um grande legado para uma mulher, para uma mãe, de menina ou de menino. É uma vivência que carece de sabedoria mesmo. Porque, às vezes, mesmo que a gente esteja ciente ou esteja certa de que a gente tem alguma verdade para ser dita, às vezes na conduta, às vezes em alguma questão domiciliar, ou até com netos, às vezes por experiência própria e movida do maior amor, se essa verdade não for dita em amor, ela tem um traço de crueldade. Sim. Então, em vez da gente agregar, de você levar realmente a sua expressão de amor para aquela vida, você pode estar sendo simplesmente imputando uma verdade que você considera absoluta, né? Então, que realmente Deus nos dê a sabedoria necessária para dizer, como diz Provérbios 25:11, a palavra proferida seja no tempo certo, seja a fruta de ouro incrustada na escultura de prata. É assim, é com essa sabedoria do como e do momento correto e, sobretudo, revestida de amor, é que a gente pode realmente tratar desse canal de comunicação, que às vezes é o grande problema, né? O problema só pode, às vezes, acontecer na má comunicação, na nossa família, na casa dos nossos filhos, na nossa própria casa. Que a gente seja revestido. Eu gosto dessa ideia, né? Na comunicação, né? É uma dificuldade, porque ela comunica a ação. E a gente tem que aprender a comunicar o coração. Exatamente, né? Nisso. Exatamente. Imagine a dependência de Deus para isso, né, gente? E é uma relação, essa relação de nora com sogra, como qualquer outra relação, requer também muita vigilância, né? Você precisa estar vigilante, porque qualquer coisa, qualquer palavra ou qualquer atitude pode azedar tudo. Você veja o caso de Saul e Davi, né? Saul era sogro de Davi. E a relação deles começou normal, uma relação boa, bacana.
mas aquilo, em algum momento, eles deixaram aquilo desandar e terminou tragicamente aquela relação. É uma história de muita dor, de muito sofrimento. Não precisa ser assim, mas precisa de sabedoria, precisa de vigilância, né? A Bíblia fala: sejam sóbrios e vigilantes. Vejam como andais, não como tolos. Às vezes uma palavra sua pode custar um relacionamento que poderia ser muito gostoso, muito duradouro, né? Então a gente precisa vigiar todo o tempo e aprender com esses exemplos bíblicos que eles estão registrados ali, justamente para a gente aprender a não fazer, a não praticar, né? E então eu acho que esse é o caminho. O caminho é a palavra de Deus, né? Não tem outra saída. Essa é a beleza, de Deus, sempre né? a palavra, é verdade. E tem receita para tudo, né? Tem receita para tudo. E eu acho que o grande problema, né, também é o excesso, né? Quando a gente aquele ditado, né, que em casa que casa, não é? A gente sempre tem esse ditado porque acontece que a gente está na nossa casa, tá ali com os nossos pais 100% do tempo. Você vai para sua casa, você quer seu lar, você quer estabelecer suas regras, sua dinâmica ali. E às vezes tem o excesso tanto do seu lado, e aqui eu quero falar, porque às vezes é a gente que exige que a nossa mãe entre na nossa casa, ou que a gente exige que a sogra entre na nossa casa, e depois aquela relação começa a ficar tóxica, porque você não consegue mais tirar aquilo que você mesmo criou, né? E aí, como é que faz, né? Como que a gente trabalha isso? Como é que a gente tira isso? Lendo ali, a palavra de Deus é sábia. Ela fala, ela edifica. A mulher sábia edifica o seu lar. Como é que você vai edificar? Como é que você vai tratar? Nós devemos honra aos nossos pais e nós devemos honra também aos pais dos nossos maridos. Com certeza. Né? E isso, a honra está acima de qualquer coisa. Né? Então, assim, você pode ter uma sogra que não seja aquela melhor pessoa, que não tenha te tratado da melhor maneira possível, mas você deve honrar ela segundo a palavra de Deus. Né? Às vezes a gente olha para a nossa sogra e esquece que foi ela quem criou o nosso marido. Foi ela quem educou o nosso marido, aquele homem que você ama. Aquele homem que está ali do seu lado, aquele homem que te sustenta diariamente. A gente não pode esquecer disso. Que se essa mulher foi capaz de trazer para dentro da sua casa um homem tão bom como você olha para ele, por que ela é incapaz de te auxiliar? Por que ela é incapaz de auxiliar você a educar seus filhos, a te dar um palpite na educação dos seus filhos, ou no dia a dia ali na sua casa? Mas o nosso orgulho é tão grande, é tamanho, que a gente não quer. Não, eu tô aqui, eu sou rainha, eu mando nessa casa, não é, Elza? Não desce do trono para nada. Né? Então, a gente precisa lembrar disso e trazer essa atitude para o nosso dia a dia. E eu tenho certeza que até o olhar do seu marido por você vai mudar quando você começar a amar e honrar a mãe dele. Né? Porque a gente tem um carinho todo especial, não é, Elza? Quando o nosso marido ama a nossa família. Sim, e eu acho que é essa a ideia, que você tem que viver isso, né? Como que você cria um filho e uma filha preparando para o casamento se não tem um envolvimento com os avós? E os avós são mães e sogras, né? E são as duas coisas ao mesmo tempo quando chega o neto, né? Exato. É estrutura familiar, gente, porque vai haver dificuldades, porque as dificuldades são em todos os relacionamentos, mas a gente não pode potencializar com a mãe do outro, né? Então e assim vai acontecer, vai, conversa, se for posta no poder que Deus deu para a gente, que é em amor, como você falou, né, Zu, que é você tratar as coisas com amor. Deus nos deixou um grande poder em amor. Com Fora certeza. isso, não tem poder, Não tem. né? Não tem. Então, assim, é em amor, vai ter que perdoar, vai ter que reconciliar, vai ter que andar junto, vai ter que falar, nossa, exagerei aqui, desculpa, ai, faltou aqui. Mas o olhar da pessoa, ela olha você com o direito de errar. Sim. Não fica aquela exigência dos dois lados de Exatamente. perfeição, porque não tem. Não Né? existe. A gente tem que se agregar, a gente vai viver junto. Né? A gente vê o poder destrutivo que a sociedade de hoje está vivendo por falta de vida familiar. Sim. Exatamente. E sabe que você falou em vida familiar e eu pedi um vídeo especial para hoje, que é de uma neta com 2 avós. Eu vou pedir para rodar o vídeo, depois eu faço meu comentário. Pode rodar o vídeo da Alice.
Alice do céu! Alice! Não! Não vai! Não vai! Ah, lá, daqui ela vai. Aonde você vai? Lá? Então vai. Não vai! Eu vou também? Vem, vem. Vovó tem que ficar aqui pra te salvar. Pula. Meu Deus, Alice! Ai, que delícia de vídeo, não é, gente? Vontade de ir lá correndo e dar um cheiro e um aperto bem forte na Alice. E a gente viu esse vídeo e a Alice primeiro tá com a avó paterna, depois ela tá com a avó materna. Você vê? Não tem diferença nenhuma. O olhar dela, o amor dela é genuíno. Por que que a gente separa isso? Por que que a gente quebra esse relacionamento? Eu acho que eu posso dizer que as avós do Rafael talvez amem mais o Rafael do que eu e o Gui juntos. O olhar deles para o Rafa é um outro olhar. E a gente quer quebrar esse relacionamento de alguém que ama tanto, né? A gente precisa parar e pensar. A gente abriu o programa falando da história de Ruth e Noemi. A gente abriu o programa falando dessa história linda, dessa nora e dessa sogra. E a gente vê que, apesar de tudo, e o que sempre me chamou a atenção, foi que Ruth escolheu caminhar com a sogra. Não quis voltar para a mãe, nem para o pai dela, por mais que eles fossem os pais. Mas ela aprendeu a amar aquela mulher, a amar o Deus que aquela mulher tinha, pelo exemplo de vida dela e pela oportunidade que ela deu, tanto para ela quanto para a sogra, se relacionarem, né? Não fecha essa porta. Não fecha a porta de relacionamento que você tem com a sua sogra. Se você tem um problema, ajoelha. Porque Deus é o nosso Deus restaurador, que pode restaurar qualquer relacionamento. E começa orando. Porque quando a gente ora, dói mais na gente, porque Ele mostra aonde nós estamos errando. Entrega, confia e espera. Porque Ele vai mudar a sua história com a sua sogra, a história de relacionamento da sua família. E a sua família, a partir de hoje, vai ser outra. Que nós, como mães, como mulheres cristãs, que a gente possa mudar essa história, esse rótulo que existe de que sogra é má, de que sogra estraga a nossa casa. Não. Sogra agrega, sogra une e sogra traz a palavra de Deus para dentro da nossa casa, se a gente permitir, desde que ela seja uma mulher cristã. E se ela não for, é você que vai levar a palavra de Deus para a vida dela através do seu amor e da honra que você vai dar para ela. Sabe por quê, gente? Porque é um belo lugar, na graça de Deus, para a nossa maternidade, para os nossos relacionamentos e para a nossa família. Um beijo e até o próximo programa, pessoal. Tchau!